Paulo Portas faz previsões na televisão, em horário nobre, sobre os resultados eleitorais e a formação do futuro governo e, claro, para ele, a direita ganha sempre. Miguel Morgado, confrontado com a tentativa do CDS de reverter a lei do aborto, declara que os centristas não vão ter influência alguma, mesmo se a AD formar governo. Miguel Sousa Tavares critica a falta de declarações dos políticos portugueses sobre a hipótese levantada por Emmanuel Macron de a NATO, e portanto Portugal, enviar tropas suas para a Ucrânia. Estes são os temas para a edição desta semana dos comentadores, com Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, então cá estamos para mais uma edição dos comentadores, dominada pela campanha eleitoral que está a decorrer, ainda vai durar mais uma semaninha, e na televisão não faltam comentadores a falar sobre os eventos da campanha. Paulo Portas é um deles e fez estas declarações. Acho improvável que venha a existir maioria absoluta de um partido ou de uma coligação. Acho mais provável que exista uma maioria, independentemente de ser operativa ou não em termos políticos, dos partidos à direita do PS, todos, do que uma maioria dos partidos à esquerda do PSD, todos. Acho provável a existência de uma coligação de governo e acho mais provável a existência de uma coligação de governo entre a AD e a Iniciativa Liberal e acho menos provável uma geringonça 2.0, porque o desgaste foi muito grande. E, por fim, acho que um governo de maioria relativa, que não tem em si nenhum mal, houve vários e alguns bons, pode durar mais tempo do que as pessoas pensam. Porque seria um suicídio coletivo depois da demissão de um primeiro-ministro, depois de eleições antecipadas, rejeitar o primeiro orçamento e o segundo já acontecerá naquele período em que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República porque haverá eleições presidenciais logo a seguir. E, finalmente, não acho provável que o populismo em versão direita-extrema fique na área do poder. Muito bem, Paulo Cardoso. Também já tens previsões para o futuro? Eu gosto muito de alinhar as minhas previsões com as minhas aspirações. Mas é o que Paulo Portas faz, não é? Precisamente, é o que temos tendência a fazer, não é? Com os nossos vieses todos. E as previsões de Paulo Portas estão completamente alinhadas com aquilo que as várias sondagens que têm vindo a público revelam, não é? Que é uma maioria à direita do PS, que sem Chega é relativa, enfim. E a concretizar-se este cenário de pesadelo, não é? Sendo que eu pego aqui nesta última parte do comentário de Paulo Portas, em que ele, enfim, não coloca o Chega neste lugar de governação. Eu continuo a dizer que eu não acredito que a AD abdique da possibilidade de governar, portanto, em maioria absoluta de direita, portanto, se isso for de facto algo a surgir, e que opte como alternativa por uma incógnita, que será liderar um governo sem maioria parlamentar. Porque também, ao contrário do que Paulo Portas defende, eu não acredito na viabilidade, na sustentabilidade de uma governação AD, Iniciativa Liberal sem Chega, porque por mais que o PS não apresente a tal moção de rejeição, enfim, há propostas governativas que têm de ser implementadas, não é? Há medidas, e elas precisam de aprovação parlamentar para seguir adiante. E lá está, PS e Chega não vão deixar passar, na minha perspectiva, abstendo-se de votações que poderão ir contra e que irão seguramente contra as suas linhas programáticas. Portanto, esta questão de ter um orçamento aprovado, como tudo indica que acontecerá, qualquer que seja o cenário, não é sinónimo de estabilidade de governação, não é? Portanto, se grande parte daquelas que forem as propostas não tiverem qualquer viabilidade para serem implementadas, então de que estabilidade é que estamos a falar? De que governação? O que é isto de estar a governar na realidade? E depois, para terminar, eu acho que é muito importante nas análises, nestas
tentativas de antecipar aquilo que poderá acontecer depois de 10 de março, não é? A partir desse resultado, acho importante aqui contabilizar os votos dos indecisos, que segundo a última sondagem que eu vi, que é aquela SIC Expresso, estes votos pesam tanto nestas contas quanto aqueles que têm a AD e o PS. Portanto, é mais ou menos na mesma linha. Há aqui um empate técnico, pelo menos segundo aquilo que se indica entre AD e PS, e depois há aqui 18% de indecisos, muito perto também daquela percentagem que é atribuída ao Chega. Portanto, tendo em conta esta influência que, à partida, os indecisos terão, eu continuo a acreditar numa votação maioritariamente à esquerda, né? E é dessa forma que votarei, portanto não antecipo esse cenário de uma vitória à direita, assim, com esta linearidade que é aqui trazida. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que há aqui um problema durante a campanha eleitoral com as presenças de Paulo Portas e de Marcos Mendes em horário nobre, com acesso a 1 milhão ou mais de pessoas, o que não acontece nos canais por cabo, onde há muitos comentadores, e onde de facto depois não há um contraponto nesse horário nobre à esquerda nas televisões. Portanto, não há e portanto o viés ideológico capaz de influenciar grandes camadas de votantes é muito grande e, digamos, independentemente da qualidade das intervenções e toda a gente sabe quem é o Marcos Mendes, toda a gente sabe quem é o Paulo Portas, as suas origens ideológicas, portanto também as pessoas poderão dar um desconto. Mas a verdade é que têm um acesso privilegiado a uma quantidade de pessoas através das televisões no horário em que estão, sem que haja depois alguém que faça um contraponto no mesmo horário e nas mesmas condições em que eles estão. E, portanto, isso de facto é uma injustiça, digamos assim, que distorce a favor da direita a possibilidade de distribuir a opinião, digamos assim. Por outro lado, estas previsões têm também o objetivo claro de influenciar a votação das pessoas, não são só analíticas puras e científicas e puras e limpinhas de qualquer intenção política. E a propósito daquilo que estavas a dizer, eu por acaso trouxe aqui essa sondagem do Expresso que estavas a citar, deixa eu ver se eu consigo metê-la no ecrã, cá está ela, e é muito curioso, esta sondagem supostamente é das que tem mais investimento por parte da empresa que faz as sondagens, portanto é daquelas que poderá eventualmente ser mais fiável em relação aos resultados finais, é da Universidade Católica, salvo erro, e se nós somarmos estes resultados que aqui estão, 21% para a AD, 20% para o PS, 18% de pessoas indecisas, que não sabem ou não respondem, 12% para o Chega, e depois os outros partidos e mais 2% nulos, vamos somar isto tudo e isto dá 83%, não chega aos 100%. E porquê? Porque os jornais, por causa da experiência das sondagens anteriores, que falharam todas, começaram a esconder a distribuição de indecisos que faziam, que favorecia polemicamente alguns partidos, conforme a empresa de sondagens. Isso foi criticado publicamente várias vezes, sobretudo depois dos falhanços das sondagens nas últimas legislativas. É preciso lembrar que mesmo em cima da hora das eleições, as últimas sondagens davam a vitória do PSD e acabou o PS por ganhar por maioria absoluta. Nos Açores, nas últimas eleições, o PS, nas últimas sondagens, aparecia à frente, exceto na sondagem da Aximage, e quem ganhou foi o PSD, e, portanto, há de facto um problema com as sondagens. Não estou a dizer que sejam desonestas, mas a verdade é que há muitos indecisos e que à última da hora aquilo que é previsto muda completamente. E daí esta distribuição de indecisos que antigamente era feita, em que apareciam os resultados a dar 100%, acabou por... hoje em dia já não é feita. Por outro lado, o próprio Expresso titula, conforme estão aqui a ver no título, para quem está a seguir-nos em vídeo e não no podcast, que o valor dos indecisos é tão elevado que o título é este: indecisos em valor recorde deixam tudo em aberto. E mais, aqui num subtítulo explica que, além dos 18% de indecisos, ainda há 22% de pessoas que dizem que já decidiram em quem vão votar em princípio, mas ainda admitem mudar de intenção daqui até ao dia das eleições.
Isto, portanto, significa que está ainda tudo realmente em aberto e esta sondagem, inclusivamente, dá um equilíbrio entre esquerda e direita que contradiz a tendência maioritária das outras sondagens que dava mais intenções de voto para o lado direito do espectro, embora se juntássemos, se admitirmos que é verdade aquilo que o PSD diz, ou o Luís Montenegro, aliás, não é bem o PSD, aquilo que o Luís Montenegro diz, que é o Chega não entra, se somarmos PSD ou AD com IL, numa futura coligação, não daria uma maioria, o que complicaria ainda mais a questão. Outra coisa curiosa que me parece nesta declaração de Paulo Portas é ele falar na possibilidade de governos de maioria relativa e depois, a dada altura, até diz se será operacional ou não, isso logo se vê, portanto, manifestando aqui alguns receios da capacidade de as maiorias relativas poderem funcionar, embora depois ele também diga que, que houve governos de maioria relativa que saíram bem, e o calendário eleitoral obrigatório, a partir de certa altura, impedir que haja eleições quando o Presidente da República estiver para sair, o que pode obrigar que um governo esteja em gestão ou virtualmente em gestão durante bastante tempo. E, portanto, não nos vai faltar governo, isso aí é garantido. Portanto, esta questão da estabilidade também é um bocadinho torcida, porque, digamos, o que está a tentar fazer, focando sempre o debate na questão de vai haver ou não vai haver governo, vamos ter governo estável, ou não vai, é iludir os... Quer dizer, às tantas é dizer às pessoas, epá, não interessa o que é que vamos fazer no governo, interessa que haja um. Quando há muita gente que se calhar viveria feliz sem governo algum, em vez de ter governo. E, portanto, a questão de digamos, de haver esta sobrevalorização da necessidade da estabilidade, de facto, não resolve a vida das pessoas e, portanto, não é o problema principal. O problema principal é perceber se há um governo capaz de aplicar propostas programáticas que funcionem a favor do país e das pessoas. Enfim, penso que esta distorção do debate político, falar mais de haver possibilidade de formar coligações ou não, do que dos programas eleitorais, empobrece, de facto, a nossa democracia, e é uma tendência que não é só de agora, tem sido recorrente nos últimos anos. É, digamos, o vedetismo político a impor-se às ideias da política, e isso parece-me bastante pobre para todos nós. Vamos mudar de assunto? Ou não? No fundo, vamos falar de eleições à mesma. Desta vez é Miguel Morgado que diz uma coisa espantosa. O CDS, se for para o governo, não vai mandar nada. Se lidera uma coligação, tem de se tomar conta do próprio partido. No caso do PSD, como o PS, é um partido grande, com muitas sensibilidades, muitas pessoas que acham que têm uma opinião muito avalizada para oferecer ao país, a verdade que tem sobre as coisas. Quando é uma coligação, enfim, a esfera que se tem para controlar o outro partido coligado é menor do que é o caso do próprio partido, embora as pessoas devem ter todo juízo. Toda a gente aqui tem muita experiência política. Paulo Núncio também tem muita experiência política. Dizer, o Paulo Núncio, que eu conheço bem, tem muita experiência política. É o vice-presidente. E disse um disparate. Um disparate que teve que ser desmentido na hora por Luís Montenegro, de uma maneira ríspida, mas não havia outra, e teve que ser desmentido pelo próprio presidente do partido, Nuno Melo. Portanto, cometeu um disparate. Enfim, toda a gente percebeu, não faz parte do programa da AD, Luís Montenegro não quer sequer falar nisso, não se vai alterar na legislação, mesmo que o CDS acalentasse essa aspiração, hoje acabou. Portanto, mesmo que o CDS achasse que podia depois meter na agenda, isso acabou, para todos os efeitos acabou. E já é a segunda vez que isto acontece. Eu recordo quando estávamos a preparar a convenção da AD, o Nuno Melo também fez umas declarações sobre o que é que se faria, o apoio ao Partido Socialista na pós-eleições, e deu a sua opinião pessoal, e teve que ser desmentido também na hora por Luís Montenegro, de uma maneira ríspida. Agora, as pessoas vão dizer, bem, mas apesar de tudo é um parceiro de coligação, mas é um parceiro muito minoritário. Toda a gente sabe o estado em que estava o CDS quando o Luís Montenegro lhe deu a mão, porque foi isso que aconteceu para fazer uma coligação. Portanto, mesmo nas listas de deputados isso está refletido, o CDS, temos que ser realistas, vai ter uma influência muito pequena, muito diminuta, numa solução de governo, como é que é evidente, pode participar no governo, mas vai participar com pouca gente e com pouca influência. Ora bem, isto tudo decorreu, não expliquei isso na introdução, mas para quem anda no outro planeta cá explico, porque um dirigente do CDS relevante defendeu que se a AD ganhar as eleições e formar governo, que deveria haver
rapidamente um novo referendo à questão da lei da interrupção voluntária da gravidez, chamada lei do aborto, e daí criou-se uma polémica. Rapidamente uma série de pessoas ligadas à AD e o próprio Luís Montenegro desmentiram essa intenção, mas isto levanta um problema, e eu gostava de te ouvir falar sobre isto, Paulo, que é se, digamos, medidas que pensávamos que estávamos já estabilizadas, que, digamos, que seriam valores da sociedade que, enfim, não se iriam mexer mais e iriam até, se calhar, evoluir de uma forma mais positiva, mais progressista, podem correr o risco de serem revertidas, como, por exemplo, esta da lei do aborto, caso a direita chegue ao poder. Pedro, sabes que eu tenho muitas vezes essa conversa com pessoas que insistem na argumentação de que, um bocado ao estilo do Tirídica do Brasil, não é? Pior que está, não fica, não é? Mas pode ficar. E os exemplos que nós temos, portanto, além fronteiras, indicam exatamente isso, não é? Que essa possibilidade de retrocesso não é fictícia, que tem acontecido noutras realidades. Esta questão do aborto, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Portanto, é possível que aconteça, sim, esta ideia de que por já ter sido conquistado, que está a ficar ali de alguma forma cristalizado, que é sagrado e que ninguém vai tocar, não é real. E era importante que nós percebêssemos exatamente isso, que a chegada ao poder de ideias como estas que estão aqui a circular representa, de facto, uma possibilidade real de retrocesso a vários níveis. E lá está, eu talvez por não ter acesso aos dossiês que chegam a Miguel Morgado, eu não estou certa que um eventual regresso do CDS ao governo assuma essa irrelevância, não estou certa que o CDS seja relegado a uma condição de figurante, porque é basicamente essa condição que Miguel Morgado está a relegar um partido que é parceiro, não é? Do seu partido, do seu próprio partido. E ele já lá tem um figurante, que é o PPM, portanto já 2 figurantes é demais. 2, não é? 2, exatamente. Ou seja, essa associação, não é? Que essa associação seja explicável, não é? Portanto, o CDS só está nesta coligação por um, sei lá, impulso, não é? Utilizando aqui esta palavra que a direita gosta muito de atribuir a Pedro Nuno Santos. Parece que houve um impulso de solidariedade qualquer do PSD, no caso de Montenegro, e resolveu ir buscar este parceiro. Quer dizer, quem é que acredita numa narrativa destas? E depois, lá está, é importante sempre trazer aquele ditado popular, não é? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Portanto, estas ideias, este pensamento está lá, isto faz parte do ADN da AD, portanto, que tenham vindo muito rapidamente desmentir ou de alguma forma demarcar-se destas declarações, enfim, acho que é obviamente estratégia política, faz parte, não é? Porque as declarações de Paulo Núncio, para mim, só são surpreendentes. Aliás, tivemos um caso semelhante com a declaração de Pedro Passos Coelho a associar a questão da imigração com a criminalidade, não é? É relativamente semelhante. Insegurança, não é? As pessoas sentem-se inseguras. E depois eu acho interessante que depois o comentariado, não é? Lá estavas a trazer a questão de 2 comentadores em concreto, e depois os outros, sim, podemos aqui dizer que estão nos canais por cabo. Mas existe esse domínio da opinião de direita nas televisões e que depois, enfim, essas declarações do Pedro Passos Coelho, acho interessante observar as narrativas que surgem para tentar fazer passar a ideia de que, afinal, Pedro Passos Coelho não entende que existe uma associação entre imigração e aumento de criminalidade. Portanto, não foi isso, afinal, que ele disse. Enfim, neste caso em concreto, por mais que, enfim, Montenegro tenha sido muito rápido a agir, portanto, marcando-se da ideia de que haveria aqui uma intenção, um programa para reverter esta conquista que representa o direito à interrupção voluntária da gravidez, o facto é que o mesmo Montenegro, portanto, em 2015, defendia, não é, no último dia daquela maioria do Portugal à frente, não é, que a coligação deveria ter a capacidade para tomar medidas que pudessem limitar o acesso ao aborto. Portanto, isto foi dito pelo próprio Montenegro. Portanto, não há aqui um distanciamento. Podemos dizer, entretanto, evoluiu. É uma possibilidade, mas eu não acredito muito nessa possibilidade. Acrescentar, não é, a esta discussão do aborto, que não só Montenegro disse isto, como e depois tomou a iniciativa,
é, de sancionar, enfim, de punir, de arranjar aqui uma forma de punir a sua colega de bancada, portanto, na altura Paula Teixeira da Cruz, que, portanto, quebrou ali a disciplina de voto e que não concordou com esta iniciativa que era de impor aconselhamento obrigatório, portanto, as mulheres, aconselhamento psicológico obrigatório às mulheres que quisessem então optar pelo aborto, pelo direito ao aborto, e também esta questão de tentar acabar com o registro dos médicos objetores de consciência, também as taxas moderadoras. Portanto, para mim, esta atuação ou esta declaração de Paulo Núncio apenas revela um clássico que se observa à direita, não é? Que é o poder representa sempre uma via para fragilizar grupos que já se encontram em posição, em situação de desigualdade e de vulnerabilidade. E dessa forma a direita consegue, pelo menos este tem sido sempre o programa, exercer um maior controle sobre a sociedade, sobre as escolhas que nós fazemos, porque ficamos muito mais fragilizados, amedrontados e temos uma menor capacidade de reação. Acentuam clivagens, não é? Que apenas estão a beneficiar as elites, sempre numa lógica de mais direitos para quem tem mais privilégios e só deveres para quem está na base da cadeia. E depois acho que é importante nesta questão do aborto também sublinhar que o aborto era proibido e fazia-se, não é? E fazia-se de que forma? Como sempre, penalizando as pessoas mais vulneráveis, portanto as mulheres mais pobres tinham de fazer os procedimentos muitas das vezes em vãos de escadas, portanto arriscando obviamente a sua integridade e muitas das vezes até chegando a morrer mesmo, portanto isto era o que acontecia, enquanto as elites podiam recorrer às clínicas privadas e, portanto, era este o modelo que nós tínhamos. Pelos vistos, é este modelo que a AD, portanto, por muito que se queira fazer passar a imagem e a mensagem de que estas declarações não representam a AD, o que é facto é que elas foram preferidas numa ação de campanha, portanto, e que essa apresentação de Paulo Núncio enquanto representante da AD foi feita, foi verbalizada. E claro, reforçando, voltando ao início, é de facto uma ameaça àquelas que já foram uma série de conquistas, nomeadamente para as mulheres. A direita costuma dizer uma coisa parecida com esta, que é ninguém nasce com direitos. Não há, os direitos são uma ficção. Há um bocado essa ideia. E é verdade. Os direitos, quando nós nascemos, não temos direitos a nada, nem sequer direito a comer. E, portanto, os direitos conquistam-se. E depois de conquistados tem que se defender. E o que está aqui em causa é conseguir que um direito que foi conquistado desde os anos 40, aliás, depois há uma reescrita da história. Eu já vi escrito no Twitter pessoas a dizer que o PCP foi votou contra a atual lei quando foi um dos promotores e desde os anos 40 que defende. Álvaro Cunhal fez uma tese de doutoramento sobre a questão que foi avaliada por Marcelo Caetano, com 20 valores, salvo erro, que ficou célebre na história do Partido Comunista Português e, portanto, é de facto extraordinário que ao fim deste tempo todo se consiga dizer seriamente, e não era uma pessoa qualquer, era um comentador profissional, a dizer que o PCP era contra a interrupção voluntária da gravidez. Mas à parte disso, de facto os direitos têm que se conquistar. Quando se define um direito, há, digamos, na sociedade um credo comum, relativamente consensual e muito maioritário de que esse direito deve ser exercido. Quando nós falamos do direito à habitação, quem é contra o direito de uma pessoa ter casa? Quando nós falamos do direito à saúde, quem é contra, pergunto eu, quem é contra o direito de uma pessoa ter assistência médica quando está doente? Enfim, o direito à educação, etc. Todos estes direitos são coisas, incluindo o direito à interrupção voluntária da gravidez, em que na nossa sociedade foram atingidos por termos atingido um patamar de consenso à volta disso. E depois há, digamos, como se dizia antigamente a seguir ao 25 de Abril, as forças da reação minoritárias que procuram constantemente reverter esses direitos que são de consenso maioritário na sociedade. E isso não adormeceu, conforme se vê nesta questão, e apesar de Luís Montenegro estar a dizer que isso não está em cima da mesa, como tu demonstraste, ele já teve posições nessa área e desse tipo, e portanto nada garante que, de facto, ao contrário do que Miguel Morgado diz, que o CDS não venha a conseguir convencer a troco de uma negociação eleitoral qualquer, de uma votação de outro diploma em que o CDS seja imprescindível para se garantir uma maioria, então ponham isto na agenda referente ao aborto. Portanto, não acredito numa legislatura o CDS, que tenha isso no seu credo e está no seu direito,
mas que não lute por ele e não faça durante os 4 anos de uma legislatura qualquer coisa porque isso possa acontecer. E, portanto, dizer que o assunto está encerrado é obviamente... Agora, há também aqui uma questão que é a demonstração da tal alegada estabilidade que a direita promete, que me parece de facto complicada, porque a quantidade de divergências que existem do ponto de vista até ideológico entre esta coligação, se juntarmos mais à frente, eventualmente, a Iniciativa Liberal, há muito, digamos, apesar de no essencial estarem alinhados no combate à esquerda, por um lado, e num tipo de políticas em que o Estado tem um papel cada vez menor e, digamos, há uma tentativa de transformar a sociedade portuguesa numa sociedade em que cada um de nós compete com o outro para melhorar a sua vida, em vez de ser solidário com o outro, para todos melhorarmos a nossa vida, digamos, esse tipo de sociedade implica também a própria competição entre partidos. É bom não esquecer que durante a PAF de Passos Coelho, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho tiveram problemas sérios e Paulo Portas até bateu com a porta e disse que nunca mais voltaria ao governo, etc, etc. Portanto, a estabilidade à direita é tudo menos uma coisa garantida, conforme estas divergências em plena campanha eleitoral, quer a que Pedro Passos Coelho protagonizou com a questão da imigração, quer esta sobre a questão do aborto, demonstram. Portanto, se há aqui entre os nossos acompanhantes, leitores, ou visualizadores, espectadores destes comentadores, a ideia de que vou votar pela estabilidade, pensem lá bem, porque à direita é que me parece que isso não está nada adquirido. Não, e lembrem-se do irrevogável. Lembrem-se do que é irrevogável, do sinónimo. E do irrevogável, sim. Bom, passemos a outro assunto. Miguel Sousa Tavares, que se queixa que ninguém liga nenhuma nesta campanha eleitoral aos assuntos internacionais, apesar de eles terem a ver com a nossa vida. Domingo passado, no Eliseu, o presidente francês convocou todos os chefes do governo da NATO. A Suécia ainda não está, falta-lhe assinar formalmente o tratado. E, de repente, apresentou-lhes a proposta de irem para a guerra na Ucrânia, contra a Rússia. Ao mesmo tempo, na semana passada, em Portugal, saiu a lei corrigida que atribui a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas que foram expulsos daqui há mais de 500 anos pelo Dom Manuel I. E ao abrigo do qual já se naturalizaram portugueses alguns milhares e vão continuar a naturalizar-se outros, e que são, portanto, estes os descendentes que foram expulsos, os mesmos que estão a expulsar os palestinianos da sua terra, a matá-los à bomba e à fome. Nada disto foi discutido na campanha eleitoral. E o nosso primeiro-ministro, que esteve presente em Paris, entrou mudo e saiu calado, ao lado de outros chefes de Estado. Ora, eu acho que Portugal é um país... Embora tenha descartado o cenário de envio de tropas para a Ucrânia. Não o fez verbalmente como aos outros. Agora, o que eu digo é o seguinte, é extraordinário que isto passe ao lado da campanha de todos os partidos. Nós somos um país periférico, mas não temos que ser um país saloio, não é obrigatório. E os portugueses não têm que ser mantidos como o povo saloio a que estas questões não interessam, porque elas interessam a toda a gente. E, de facto, aquilo que Macron disse é grave. Basicamente admitiu que viessem a entrar tropas da NATO e, portanto, tropas portuguesas no teatro de guerra da Ucrânia, para além das ajudas que já são dadas à Ucrânia, o que seria um sinal de escalada na guerra, que aliás já mereceu resposta de Putin, que ameaça com armas nucleares, e portanto é essa a questão, quer dizer, estamos a caminhar para, se viesse a concretizar uma ideia dessas, para a possibilidade de uma guerra nuclear, que ninguém seria capaz de controlar, para mim é claro. Mas, de facto, isso está ausente e, ainda por cima, nós temos também aqui há uns dias o Zelensky admitiu que do lado da Ucrânia terão morrido durante estes 2 anos de guerra 30 mil militares ucranianos. E depois diz que do lado russo terão morrido 130 mil, qualquer coisa. Estes números valem o que valem, ninguém sabe muito bem a verdade sobre as mortes naquele cenário de guerra, mas só para terem uma referência, Portugal tem neste momento cerca de 23 mil militares ao todo. Portanto, que contributo é que Portugal pode dar para um cenário destes, não é? Para um cenário em que a intensidade humana envolvida é desta ordem, dado o valor de vítimas que se contabilizam com os valores mais baixos possíveis das estimativas que estão a ser dadas. Isto por um lado. Por outro lado, estar a discutir estes assuntos sem envolvimento dos portugueses parece-me uma coisa... Quer dizer, continua-se internacionalmente a decidir tudo
sem que em Portugal ninguém discuta nada. Quer dizer, é algo que começou entramos no euro praticamente sem discussão interna, nas condições que anunciaram que íamos para o euro, e de facto houve debates sobre a questão do euro, etc. Mas depois as condições concretas em que aquilo foi negociado foram durante muito tempo mantido em segredo. Tudo que é tratados com a União Europeia ou acordos com a União Europeia passa tudo ao lado e, no fundo, isso decide grande parte da nossa vida e grande parte da capacidade económica e financeira que o país tem. E ainda antes de passar a palavra, queria já agora dizer aqui uma coisa. Há aqui um problema na União Europeia, que é a falta de noção sobre o seu papel no mundo e a incapacidade que tem para perceber a realidade em que se meteu, quer nesta questão da guerra da Ucrânia, quer agora com o comportamento que teve em relação à Palestina, e que é explicado muito bem pelo responsável das relações exteriores da própria União Europeia, o Sr. Borrell, que eu vou pôr aqui a imagem, pôs no blog que ele tem na União Europeia, um discurso que ele fez a propósito da Conferência de Segurança de Munique aqui há uns dias, onde a dada altura diz isto. Eu pus já a tradução em português para facilitar para quem quiser ver o texto em imagem. Eu vou ler e citar rigorosamente o que ele diz. A terceira questão estratégica que a Europa enfrenta atualmente diz respeito às nossas relações com os chamados países do Sul Global. Sei que o termo Sul Global abrange realidades muito diferentes, mas mesmo assim levanta uma questão real. Se as atuais tensões geopolíticas globais continuarem a evoluir no sentido de o Ocidente contra o resto, o futuro da Europa corre o risco de ser sombrio. A era do domínio ocidental, de facto, terminou definitivamente. Embora isto tenha sido compreendido teoricamente, nem sempre tiramos todas as conclusões práticas desta nova realidade. A combinação da guerra de agressão contra a Ucrânia e da guerra em Gaza aumentou significativamente este risco, como vimos recentemente no Sahel e noutras partes de África. Muitos no Sul Global acusam-nos de duplos pesos e duas medidas. A Rússia conseguiu tirar partido desta situação, embora a sua guerra de agressão contra a Ucrânia seja tipicamente imperialista e colonialista. Precisamos de recuar nesta narrativa, mas também de abordar esta questão não apenas com palavras. Nos próximos meses devemos fazer um esforço enorme para reconquistar a confiança dos nossos parceiros. Ou seja, a Europa está cada vez mais isolada no mundo, tem cada vez mais o mundo contra ela, e não é os Estados Unidos que lhe vão resolver os problemas. E isto não está a ser discutido entre a nossa classe política. Podes então dizer o que tens a dizer. Há pouco a acrescentar depois do que tu disseste, mas eu concordo, até porque eu venho de relações internacionais, então também por isso sinto uma ausência, se calhar maior, mais acentuada da discussão de política externa em Portugal. Não é só no momento das campanhas eleitorais, eu acho que o momento das campanhas eleitorais apenas reflete esse vazio que nos acompanha no dia-a-dia, que tem muito que ver com esse distanciamento em relação àquilo que é feito, por exemplo, na União Europeia e a consequência, o impacto, qual é que é a ligação entre aquilo que é decidido lá e a nossa vida cá. E muitas das vezes achamos que não há ligação nenhuma, a menos que haja algum momento muito estruturante, muito marcante da atualidade, a partida achamos que não há grande impacto, mas há todos os dias uma série de alterações que têm que ver às vezes com questões, por exemplo, do ambiente, que nós achamos que, enfim, que se calhar é uma lei que parte apenas aqui do contexto nacional, mas que vem de diretivas que depois têm de ser adotadas. Enfim, acho que falta essa literacia também em termos de funcionamento das instituições europeias, porque nós, como cidadãos, temos a possibilidade de influenciar as decisões em de acontecer. O problema é que nós não sabemos como chegar até lá, e também a nível de calendarização desse processo de decisão, é uma calendarização que é muito opaca, não é opaca no sentido de ela não estar acessível, mas para eu chegar a esse lugar, para eu perceber como é que as coisas funcionam, eu tenho de estar muito interessada em perceber e tenho de ser, de facto, uma cidadã muito ativa. E eu entendo que não deveria ser assim, portanto, que a informação deveria chegar-nos de forma mais fácil, e esta possibilidade de interferir, de intervir, deveria estar a ser estimulada a nível dos diferentes países. E eu não vejo que isso aconteça. Portanto, Portugal tem uma representação permanente, enfim, na União Europeia. Há essa possibilidade de estabelecer esses diálogos e isso não acontece. Portanto, toda a informação que eu preciso em relação à União Europeia, eu considero sempre que o processo de chegar até ela é penoso. Portanto, e digo isto
muito abertamente. A própria leitura da legislação europeia é penosa. O perceber que impacto é que determinado instrumento, que determinada alteração vai ter, não é um exercício que eu considero que seja de fácil percurso, não é fácil de percorrer. Portanto, eu acho que esse é um problema que nós temos de facto, e concordo que seria importante perceber quais é que são as posições de Portugal em relação à política externa, de uma forma clara, não é? Em relação, temos obviamente o contexto Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia, temos esta questão da NATO, do Trump, Macron também, não é? Porque estamos aqui a dizer que o Putin é um louco, mas o Macron, com estas declarações profundamente irresponsáveis, é o quê, não é? E tem uma consequência, eu acho que é a primeira etapa de uma tentativa de normalização da aceitação de que, de facto, a NATO se vai meter na guerra na Ucrânia, portanto, com botas no terreno. E isso também me parece que é grave. Não é? Então, querer criar, portanto, fora da NATO, não é? Um outro dispositivo que retire os Estados Unidos dessa equação, que de alguma forma se liberte dos trampos da vida. Eu não sei, não faço ideia se isto faz parte do imaginário de Macron, não sei, mas que as declarações são irresponsáveis, esta questão de faremos tudo, não é? Para derrotar a Rússia, que depois também já tiveram uma resposta da parte da Rússia, que é esta escalada verbal, não é? Nós, por enquanto, estamos nesta escalada verbal. Espero que não passemos disso, não é? Porque o resultado, não é? O desfecho é a tal guerra total e não sobreviveremos a ela, não é? Com este poderio nuclear que nós conhecemos que existe e fora aquele que desconhecemos, não é? Porque há muita coisa a ser produzida que não chega até nós. E depois, neste cenário mundial, estarem em campanha eleitoral a prever crescimentos económicos de 3, 4, 5 e 6%, acho absolutamente extraordinário. Como, aliás, a começar pela AD, que tem uma previsão de crescimento de 3,4%, se lá as medidas deles forem aplicadas. E também é extraordinário os jornais europeus. Não vi este título em lado nenhum. A declaração do Sr. Borrell a dizer: o domínio ocidental de facto terminou. Quer dizer, isto não era título em qualquer parte do mundo. Pois não. Não, isso é título. É evidente que é. Mas não são notícias que se queiram dar. Bom, voltamos para a semana. Passem bem. Até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.